Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta sexta-feira, 7 de setembro. Hoje é feriado no país, pois é comemorada a independência do Brasil. Mas tem programa Assunto do Dia e hoje vamos falar sobre os problemas de coluna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos conferir também mitos e verdades sobre o assunto e muito mais. Então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, até 80% da população tem algum problema na coluna? É um número espantoso. Afinal, são milhões de pessoas que têm a sua qualidade de vida comprometida devido a algum tipo de problema na coluna vertebral. Muitas vezes, esse é um problema simples de tratar, como uma contração muscular, por exemplo. Mas alguns problemas graves da coluna, como hérnia de disco, estenose de canal ou artrose na coluna, necessitam de tratamento médico a fim de não se tornarem ali crônicas. Encontrar um profissional adequado para tratar de um problema na coluna pode ser um desafio, pois existem diversas opções de tratamento e escolher qual é a mais adequada para o seu caso não é uma tarefa fácil. E para facilitar a nossa compreensão melhor sobre o tema, vamos conversar com dois profissionais que entendem bastante sobre o assunto. Primeiro eu quero apresentar o Dr. Jefferson Souza, ele que é neurologista e neurocirurgião, especialista também em cirurgia de coluna. Também vai nos ajudar a entender também sobre o tema, né? Vai nos ajudar a compreender, trazer dicas e orientações a Mariana Mococ. Mariana, ela é fisioterapeuta, especialista em traumato-ortopedia. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. Preste muita atenção. Confira. Problemas na coluna podem acometer qualquer pessoa, das mais velhas às mais jovens. As dores na região são causadas, na maioria das vezes, por problemas posturais e de sedentarismo. Para alguns, se trata apenas de um desconforto. Já para outros, a dor é tamanha que os impossibilita de fazer as mais simples atividades do cotidiano. Conhecemos a Miriam Carvalho, que nos contou como a dor de coluna afeta o seu dia a dia. Não é aquela dor tão pesada, não. É mais suave, mas ela afeta sempre em que eu fizer uma coisa pesada, tipo uma faxina. A história da Miriam se repete com muitas pessoas. Por vezes, a dor nas costas não tem a sua origem na própria coluna vertebral, mas pode remeter a outras partes do corpo. Ou seja, quando alguém sente uma dor na perna, por exemplo, logo procura um tratamento para sanar a dor naquela região. Nesse contexto, o foco daquela pessoa vai ser resolver a dor que está sentindo na perna. Mas a patologia que causou aquela dor pode estar na coluna, como é o caso da nossa personagem. As dores surgiu quando eu fiz uma viagem, né? Fui a Brasília, Distrito Federal, e do nada, andando mesmo, aquelas dores veio no fêmur, e depois do fêmur, aí ela surgiu no joelho. E depois do joelho ela foi subindo para a coluna, aquelas dores queimando. Foi assim que surgiu. Para resolver algum problema, devemos procurar quem entende do assunto. Um especialista pode ajudar no diagnóstico, que no caso da dona Miriam, se tratava da conhecida artrose. Eu tenho sido acompanhada ali no Hospital da Restauração, e doutor Alexandre, já fiz raio-x, né, fui para ele e constatou sim. Com artrose no joelho, né, que eu tive, mas aí no tratamento da fisioterapia, né, graças a Deus, não senti mais no joelho que eu sentia, né? E nela só quando vem aquela crise mesmo, como recentemente eu tive no dia 28 agora de julho. Eu tive a crise da coluna. Buscar ajuda de profissionais especializados, analisar o problema, iniciar e seguir o tratamento recomendado. Essa é a fórmula correta a ser usada. Dia a dia a gente vai fazendo as coisas delicadamente, né? Assim no meu dia a dia que não me esforce tanto, tipo faxina da casa, mas faço e assim vou convivendo, né? E a gente te lembra que realizar atividades rotineiras de maneira errada
ou adotar postura incorreta repetidamente podem trazer sérios danos à coluna. As pessoas que desenvolvem problemas e se queixam de dor costumam errar ao sentar para trabalhar ou até mesmo na hora do descanso. As pessoas também às vezes carregam peso de forma errada ou também além da sua capacidade. Além disso, o uso de colchão de má qualidade ou então já gasto e o hábito também de se deitar de maneira errada favorecem a dor na coluna. A gente vai falar muito hoje aqui no nosso programa sobre prevenção e tratamento dos problemas na coluna. Primeiro quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados de hoje. Mariana Mocoque, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Jefferson Souza. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Obrigado pelo convite. O número, a gente falou da OMS, falamos também que é espantoso, né? Pelo menos 80% da nossa população vai sofrer algum problema ali na coluna. É espantoso para vocês profissionais que trabalham também nessa área, Dr. Jefferson? Hoje nos consultórios médicos, de uma maneira geral, a segunda causa de frequência a consultório são as dores de coluna, que podem acontecer em qualquer área da coluna, sendo que a área mais comum é a dor lombar. Mas é muito frequente as queixas nas emergências, nos consultórios. Em consultórios especializados é 100% das queixas. Na maioria das vezes são dores na coluna. Na coluna, ela é dividida em algumas partes para quem está em casa compreender melhor. O doutor fala que a dor mais comum é a dor lombar. Onde é que fica essa região da nossa coluna? Temos outras também, Mariana? Temos outras. Nosso corpo é formado por um conjunto de 33 vértebras, divididas em cervical, torácica, lombar e sacro, né? A gente sabe que 75% do movimento do nosso corpo, ele acontece na junção da lombar com a sacral. No caso, a gente fala muito L5, S1. Então, todos os movimentos de flexão do corpo acontecem nesse nível. E em torno de 20% acontece em nível de L4 e L5. Por isso que a gente tem muito acometimento lombar, porque é uma região que participa de vários movimentos do nosso dia a dia. Dessa população, de cerca de 80%, tem uma faixa etária onde a incidência é ainda maior desses problemas na coluna? Podem acontecer também na infância ou não? Podem, mas normalmente os problemas da infância geralmente têm características congênitas. São problemas que vêm junto com a genética ou alterações congênitas. A faixa etária mais acometida de dores e de problemas na coluna é a faixa etária mais alta, acima dos 60 anos. Hoje, inclusive, a gente já considera como a faixa etária da nossa população vem aumentando, os problemas mais encontrados estão acima dos 70 anos. No entanto, acima dos 60 anos começam a acometer mais doenças, mais dores. Mas é possível acontecer em qualquer fase da vida. Tem pacientes com 20 anos, com 25, com 40, com 50. Claro que a maior frequência é acima dos 60. A gente falou também no começo do programa que muitas vezes pode ser um problema simples, como uma contração muscular. O que é que seria uma contração muscular e por que não é um problema grave? Na verdade, é uma contratura muscular. A contração ela acontece o tempo todo e ela não é patológica. Uma contratura muscular ela é algo patológico. É aquele músculo que, por excesso de uso, overuse, ele entra em fadiga muscular e a partir dessa fadiga muscular você tem um aumento de ácido no músculo. E aí ele começa a trazer dor para o indivíduo. Mas a gente falou também, né, que tem alguns problemas mais graves que precisam ser investigados. E o primeiro que a gente destacou foi a hérnia de disco. Dr. Jefferson, a hérnia de disco é um problema mais grave e também mais comum na sociedade? Ele é o mais conhecido, não é o mais comum. A hérnia de disco, ela eu diria, é lugar comum nos consultórios. Até os próprios pacientes já chegam nos consultórios dizendo que tem hérnia de disco, quando na verdade é um termo genérico que se divulgou bastante, é bastante conhecido, mas nem sempre corresponde à realidade. A hérnia de disco é apenas uma das doenças que acomete a coluna. Nem sempre é a mais comum da dor e nem sempre é a causa da dor daquele paciente. Então é preciso se investigar bem, porque cada patologia tem um tratamento diferente. Então nem sempre o que o paciente chega dizendo que tem é o que na verdade ele tem. A gente precisa investigar, precisa conhecer a dor, que é o mais importante, e precisa tentar localizar a causa dessa dor.
Isso é muito comum devido à internet, né? O fácil acesso à internet, à informação. Aí o paciente sempre tem uma dor, né, em determinada região, coloca lá na internet, chega ao diagnóstico e já quer que o fisioterapeuta, por exemplo, já passe tal tipo de sessão, né, de exercício para solucionar aquele problema. Funciona muito assim no consultório? É algo rotineiro? Eu digo assim, que sempre a clínica ela é soberana. Então, a gente tem que analisar clinicamente o paciente, fazer alguns testes específicos que a fisioterapia tem. E, através desses testes, a gente consegue trilhar um tratamento. Eu não gosto muito quando o paciente já vem com aquele... eu tenho isso porque ele acha que tem, ou porque um amigo tem, e ele sente que é a mesma dor do amigo. Então, através de uma avaliação clínica, a gente consegue traçar melhor o que ele tem. E aí... Se for a capacidade da fisioterapia, a gente trata. Se for médico, a gente encaminha para depois voltar para a fisioterapia. E no caso da hérnia de disco, o que é que seria a hérnia de disco? E se é uma dor localizada ou reflete, né? A gente vai sentir uma dor de cabeça se o disco estiver ali inflamado, por exemplo. Adiantei alguma coisa, falei que é inflamação. Será que é verdade, doutor? É verdade. Na verdade, a hérnia de disco, como descrita, ela é uma extrusão do material que fica no interior do nosso disco intervertebral, que é uma espécie de amortecedor. Nós temos vários amortecedores na nossa coluna que aguentam toda a carga de trabalho durante o dia e funcionam para evitar justamente o desgaste das articulações e ósseo. Só que por alguns motivos, e aí poderia citar vários, é possível que haja uma ruptura do que a gente chama de anel externo do disco, que é o anel fibroso. Por haver uma ruptura, como uma rachadura, há um vazamento. E por esse vazamento, extrui esse disco, que é gelatinoso, e esse disco em contato com as raízes nervosas provoca um processo inflamatório agudo muito intenso, e é esse processo inflamatório inicialmente, que vai provocar a dor. Posteriormente pode vir também processos compressivos, podem vir processos isquêmicos, mas inicialmente o processo inflamatório é o que provoca a dor. E é isso que normalmente dá aquela dor muito forte, não só lombar, mas também uma dor irradiada, geralmente para uma das pernas ou um dos braços, porque a hérnia pode ser também no pescoço. Se não for muito, né, no estágio muito avançado, a hérnia de disco ela pode ser tratada com sessões fisioterápicas? Com certeza, com certeza. A gente fala que as protusões, elas são tratadas fisioterapeuticamente falando. Quando você tem uma hérnia propriamente dita, que é o caso que o Dr. Jefferson nos expôs, ela já tem ela é uma hérnia extrusa. Então, a gente não tem muito o que fazer. Ele tem que ser submetido a um processo cirúrgico, provavelmente, e aí fica a critério do médico, e depois a gente volta para a fisioterapia. Mas as protusões discais, que são os abaulamentos dos discos, aí a gente consegue melhorar o seu quadro clínico na fisioterapia. E de que forma, né, vocês médicos visualizam essa hérnia de disco? Tem um exame específico? Tem. Não só um, tem vários. Mas assim, o mais específico, que a gente chama padrão ouro, é uma boa ressonância magnética para visualizar a hérnia. Mas ele não é o único exame e nem é um exame que se deve pedir isoladamente. É preciso se avaliar também a questão da mobilidade da coluna, é preciso se avaliar a estabilidade da coluna. Isso às vezes a gente faz com um raio-x simples, dinâmico, associado a tomografias de coluna, onde a gente vai poder visualizar também as facetas vertebrais. Esse conjunto de avaliações é que nos faz determinar qual é o melhor tratamento para esse paciente. A gente falou também de outro problema mais grave na coluna, que é a estenose de canal. O que é que seria isso? Estenose de canal é um conjunto de transformações que a coluna passa ao longo do tempo. Pode acontecer pela idade ou pela genética do indivíduo, ou então por excesso de esforço ou associado a causas externas como cigarro. Esse conjunto de transformações faz com que haja o que nós chamamos de uma hipertrofia, um crescimento do chamado ligamento amarelo, que é um ligamento que passa dentro da coluna. Ao mesmo tempo, há um crescimento das facetas. Essas facetas são articulações da coluna que fazem com que uma vértebra sobre a outra se mexa, mas não se solte. E essas facetas incham como qualquer articulação do corpo, como o joelho, como o punho, como o ombro. Quando elas incham e quando os ligamentos também incham,
não sobra espaço dentro da coluna para as raízes, para os próprios feixes nervosos. Então, esses feixes são esmagados e daí gera a dor, o déficit motor, a claudicação, que é já uma consequência, tá? Piora com a postura, piora com o movimento, piora com o levantar. Então, são várias alterações que podem acontecer só pela idade, né, que é a causa mais comum, mas pode acontecer também em indivíduos jovens, dependendo muito de sua genética, do desgaste da sua coluna e, infelizmente, da associação ao tabagismo. E a dor, ela não é algo comum, né? A dor é sinal de que algo está errado ali no nosso corpo e vai comprometer, sim, a qualidade de vida dessa pessoa. Então, a qualquer nível de dor ali, você tem que procurar um especialista, porque tem tratamento. Exatamente. Não dá para se acostumar, se adaptar àquela eu digo dor, muito né? isso. Eu digo, olha, a gente foi feito... A Bíblia diz, né? Nós temos uma vida abundante. E uma vida abundante, ela não é uma vida com dor. Então, se Deus fez a gente para ter uma vida abundante, a gente pode ter uma vida abundante. Então, a gente tem que procurar ajuda de profissionais que foram especializados em tratar a dor, o corpo. E, assim, amenizando... Tem tratamentos que... Eu tenho pacientes que tiveram alta e estão há 4 anos sem dor. Então, assim, faz só uma manutenção e consegue ter uma qualidade de vida. Você não vai precisar passar o resto da vida fazendo fisioterapia. Você faz um protocolo, depois tem alta e aí qualidade de vida. Até porque, né, doutor Jefferson, um problema ali na coluna, por mais simples que seja, vai comprometer essa qualidade de vida. Vai. Na verdade, dor é um fenômeno muito complicado, muito complexo. Não é natural. Não se deve achar natural. Existem hoje dezenas de tratamentos que nós podemos lançar mão para tentar tratar essa dor, evitar que ela se cronifique e principalmente fazer com que aquele indivíduo tenha de volta a qualidade de vida. Então, o tratamento tem. Às vezes não é fácil, exige muito, não só do paciente, mas do profissional, mas existe tratamento. E nada de um analgésico ali para aliviar a dor momentânea, porque pode mascarar um problema mais sério, né? Pode-se ter um alívio sim, né? Um analgésico, doutor. Tomar ali, passou a dor naquele momento, depois ela volta, torna-se um ciclo vicioso. Pode. O analgésico, ele pode ser usado. A pessoa também não vai sentir dor e esperar uma consulta médica para ter o analgésico. Mas, no entanto, não se deve considerar o analgésico o tratamento. É preciso se avaliar por que aquela dor apareceu. Então, você pode usar o analgésico, melhorar a sua dor, mas não deixe de procurar o médico por isso. A dor persistente, principalmente, aquela dor recidivante, a dor que vai e volta, ela tem que ser investigada. Esconde muitas vezes patologias graves. E é preciso dizer, é alguma coisa grave, é alguma coisa moderada, é alguma coisa leve, mas é preciso se dizer o que é aquela dor. Ok, vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados. A partir de agora, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais dicas e orientações sobre problemas na coluna. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre problemas na coluna. E a partir de agora vamos saber juntos o que é notícia na internet sobre este tema. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson. Para você um ótimo dia. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do G1. A maioria dos pacientes com dor na lombar recebe tratamento errado, dizem estudos. Esse tipo de dor afeta cerca de 540 milhões de pessoas no mundo e é a principal causa de incapacitação no trabalho. Estudos publicados no The Lancet revelou que a maior parte dos pacientes com dores recebem um tratamento incorreto quando procuram um especialista. Os pesquisadores revisaram estudos publicados entre 1990 e 2016 em 195 países. Segundo os pesquisadores, inicialmente a opção de tratamento deveria ser baseada em indicações de reeducação postural. O que ocorre, segundo o estudo, é que o paciente acaba voltando para casa com medicamentos e a indicação para parar de trabalhar.
Ainda de acordo com o estudo, desde 1990, os anos vividos com incapacidade por causa da dor lombar aumentaram em 54%. Agora a gente volta ao estúdio. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente volta para tentar compreender melhor, né? A gente viu aí que esse tratamento feito de forma indevida acentua, né, ainda mais o problema na coluna, né? Piora, popularmente falando, piora aquela situação. Mas esse tratamento é feito de forma errada, por quê, né? É difícil ter acesso aos profissionais que tratam da coluna e as pessoas costumam, né, e procuram outros profissionais, né, com pouca capacidade de tratar aquele problema. Como é que a gente poderia repercutir ainda mais isso, né? Problemas que são tratados de forma errada. Mesmo com profissionais, doutor, ele pode ser tratado de forma errada? Pode, mesmo com profissionais de saúde, profissionais médicos, nem sempre o tratamento é o mais adequado. Algumas vezes, a grande maioria dos médicos generalistas, eles tratam ainda a dor de coluna como dor comum, como a maioria, como simples dor aguda. Eles não pensam na cronificação dessa dor, boa parte não avalia a origem da dor e boa parte ainda trata erradamente a questão da indicação precisa dos tratamentos. Tá? Os analgésicos comuns nem sempre são os melhores analgésicos para esse tipo de dor. O tratamento com a imobilidade hoje, ele não é bem indicado, você usar coletes, cintas, você simplesmente imobilizar o paciente não é o melhor tratamento. Eu diria sempre que o melhor tratamento é aliviar a dor e manter o movimento. Né? Mas isso tem mudado, assim, a divulgação, acho que a própria mídia tem feito um bom trabalho de divulgação do tratamento da dor de coluna, de uma maneira geral, e tem melhorado, mas ainda assim existe a indicação muitas vezes imprecisa de tratamentos, que pode ou retardar o bom tratamento ou propiciar a cronificação da dor. Mas o ideal é que você procure um especialista na área de dor, um especialista na área de coluna, tá? Para buscar uma orientação adequada. Se uma área, né, uma parte do corpo fica ali imobilizada, o paciente às vezes precisa voltar e ir até um fisioterapeuta para tentar voltar ao movimento normal. É um trabalho difícil de restabelecer esses movimentos? Olha, normalmente não. É um trabalho até bem prazeroso. Como a reportagem disse, né, a gente tem muitos problemas posturais. Só que a gente tem que descobrir a causa do problema postural. Um problema postural, ele não acontece aleatoriamente. Ele pode ser devido a coisas que até no seu parto você vivenciou. Então, a gente precisa ir na raiz do problema, trazer uma análise, uma anamnese bem profunda, melhorar a postura do paciente de maneira a resolver o problema e trazer a mobilidade correta de cada segmento corporal. Por falar em análise, né? Vamos uma aula de anatomia agora. Temos uma imagem para ilustrar ainda mais aqui o nosso bate-papo. A gente falou de disco, falamos também, né, da medula. Temos aqui o exemplo, né, doutor? Vértebra também, tem um disco da coluna. Vamos explicar para quem está em casa. Primeiro, o mais importante aqui, que a gente começa por onde? Pelo disco mesmo, essa parte aqui? É o que é mais visível. Esse roxo, ele seria representativo do disco. Ele não mostra uma gelatina, né, doutor? A parte central do disco, ela é gelatinosa. Normalmente ela é maleável. A parte externa do disco, ela é fibrosa. Ela é mais rígida. Quando acontece uma ruptura, como está mostrando aí, das fibras ou internas ou das fibras externas, você pode ter essa protusão discal a ponto dela ser, de machucar a raiz, que aparece avermelhada aí nessa imagem. Né? Exato. Então, quando ela machuca essa raiz, provoca um processo inflamatório e esse processo inflamatório vai disparar essa raiz, provocando dores tipo choque, queimadura, pontadas, dores intensas. Então, até que a gente controle esse processo inflamatório ou até que a gente controle essa protusão, essa herniação do disco, a dor continua. Né? É uma dor localizada, doutor? Ela pode? Porque a gente vê aqui a ramificação, né? Essa dor pode ser ramificada para toda a coluna ou não? Não. Geralmente, ela começa nesse ponto e ela irradia através
dessas terminações azuis, até o ponto final dela, que pode ser na panturrilha, pode ser, por exemplo, no pé, pode ser no braço, se for cervical, tá? Então, na verdade, a dor, muitas vezes não é nem local, as costas nem doem, mas dói a perna, dói o braço, dá choque no braço ou na perna, dependendo de qual é a raiz acometida. E esse é um dos pontos que nós utilizamos para, digamos, localizar a hérnia pela indicação clínica. A gente tenta localizar aonde a dor termina, aonde é que ela está localizada, para que a gente possa saber que raiz foi acometida. Cada raiz tem um pontinho certo na pele que aparece. E quando o paciente chega aqui com esse diagnóstico de hérnia de disco, tem essa inflamação, qual o papel da fisioterapia? A fisioterapia pode atuar aqui nessa situação sem ser necessário o paciente ir para uma mesa de cirurgia? Sim. No movimento inicial da hérnia de disco, a gente consegue, sim, até melhorar e até reverter, até amostras de ressonância de antes e depois da fisioterapia, com regressão desse conteúdo que foi extravasado. Cada caso é um caso. Então, tem pacientes que a gente vai analisar a musculatura paravertebral, quadrado lombar, ilho-psoas, e a gente vai distensionando essa musculatura para que ela possa liberar a coluna, para que a coluna volte à sua formação. Porque a coluna lombar ela tem uma lordose lombar. Então, quando o paciente ele fica muito tempo sentado, ele retifica essa lordose lombar, aumentando a pressão no disco intervertebral. Então, tudo isso tem que ser analisado no tratamento para que a gente possa melhorar a postura e ter um resultado significativo de melhora. Melhorando a postura, Dr. Jefferson, o que saiu aqui do disco, nessa parte aqui que causou a inflamação, quando se melhora a postura e quando se faz um tratamento, isso aqui retorna? Pode retornar. Para o estágio inicial? Apenas para complementar, Fique à vontade. Apenas 5% no máximo dos pacientes com hérnia de disco acabam em procedimento cirúrgico. E isso vem diminuindo mais ainda. Hoje a gente tem à mão vários tratamentos não cirúrgicos, mas com intervenção, chamados intervenção em dor, em que alivia a dor o bastante para que a fisioterapia possa trabalhar esse paciente. Então a gente, num trabalho conjunto do profissional de dor e de coluna com a fisioterapia, a gente consegue ganhos acima de 95%. Hoje a gente tem chegado muito perto dos 100%. Não diria isso, mas cada vez mais se opera menos. Então, e cada vez mais esses procedimentos têm se tornado menos invasivos, justamente porque a gente tem que olhar um paciente como um todo. Quando a gente olha uma figura dessa, a gente só olha para a hérnia e a gente esquece de olhar para todo o que está em volta. E toda vez que você manipula um disco, você traz consequências. Então, você precisa pensar no futuro desse paciente, tá? Você perguntou, volta para o lugar? Boa parte desses pacientes voltam, principalmente se a hérnia for contida, se o anel externo não estiver totalmente lesado. E mesmo as hérnias extrusas ou sequestradas, quando o paciente não tem quadro deficitário, quando ele não tem dor intensa, esses extrusões, esse sequestro de disco podem ser reabsorvidos pelo organismo em um período que varia entre 2 e 3 anos. Claro, nem sempre a gente espera esse tempo todo, por isso é que é muito importante o acompanhamento desse paciente. Esse paciente tem que frequentar o médico, tem que frequentar o fisioterapeuta, ele precisa ser acompanhado. Ele não pode ser solto simplesmente aleatoriamente. E qual o tempo de resposta ao tratamento, já que o doutor falou aí de tempo? Existe um tempo assim de 2, 3 sessões, 2 ou 3 meses que o paciente vai começar a sentir os efeitos, né, daquelas sessões? E olha, ter a dor reduzida? Depende de cada caso. É tudo individualizado. É muito, né, individualizado. O tratamento ele tem que ser, a gente não tem uma receita de bolo. Depende da avaliação e depende do que aquele paciente apresenta, porque às vezes ele tem um exame, uma ressonância magnética super comprometida, mas a clínica dele não é tão comprometida quanto o exame dele. Então, a gente consegue amenizar a clínica do paciente dependendo do caso em poucas sessões. Agora, existem vários tipos de fisioterapia e dependendo do tipo de fisioterapia que você recorre, você tem um resultado mais rápido e você tem um resultado mais demorado.
esse tipo de problema, né, na hérnia de disco que a gente está pontuando aqui, ele é mais comum em pessoas que são sedentárias ou pessoas que são mais ativas? Tem esse perfil, doutor? Vocês traçam esse perfil? São mais sedentários ou mais pessoas ativas que não tiveram uma postura boa, pegaram muito peso, fizeram atividades mirabolantes? A gente tem os dois perfis. Eu diria que o mais comum é o sedentário que quer virar ativo. É aquele sedentário que sempre foi sedentário, tem uma constituição física eu diria com pouca musculatura e de repente quer mudar de vida de uma hora para outra e começa a fazer atividade física muito intensa ou carregar muito peso ou levantar muito peso. A gente tem aquele sedentário também que vai fazer uma atividade doméstica que não é preparado fisicamente para isso, como às vezes trocar a geladeira de lugar, empurrar o sofá, levantar um móvel, e aí tem uma crise, tem um quadro desses. E temos aqueles também que são rígidos, mas que extrapolam a sua capacidade física e levantam um peso excessivo. Então, a gente tem os três perfis. Hérnia de disco em si é uma doença de um paciente mais jovem. Normalmente até os 40, 50 anos de idade no máximo, mas geralmente até os 40 anos você tem mais hérnia de disco. Acima dessa faixa etária, quase sempre as protusões discais elas vêm dentro de um conjunto maior, que é o conjunto da artrose, da espondilose lombar. Não é sozinha a hérnia de disco. Tá? E a gente mostrou atingindo só um disco, mas ela pode acontecer em vários outros da nossa coluna, já que a gente tem muitos, né? Nossa coluna pode, e é bem comum. Dificilmente a pessoa vem com uma protusão, ela sempre vem com mais protusões, porque, como eu estou dizendo, o movimento ele ocorre em diversas partes da coluna. No meu consultório eu pego muito L5, S1, porque é onde ocorre mais os movimentos de flexão da coluna. Então, vai pegar alguma coisa no chão. Mais próximo à lombar? L5, exatamente. É bem no final da lombar, no início do sacro. É a última vértebra lombar. É onde tem 80% do nosso movimento corporal de flexão. Então, se você vai pegar alguma coisa no chão e de repente você volta a dar aquela travada, aí você já tem aquela dor intensa. Mas pode acometer, por exemplo, tem paciente que tem na lombar e na cervical ao mesmo tempo. Ele tem tanto queixa de dor irradiada para a perna, como queixa de dor irradiada para os braços. Então, por falar em prevenção a esses problemas, um bom alongamento antes de fazer alguma atividade física, se preocupar também em controlar o peso, né? O peso que você carrega e o peso também do seu corpo. O que mais a gente poderia falar sobre prevenção? Variadas. Se você tem uma vida mais saudável, você de certa forma já está se prevenindo. Se ficar longe do cigarro, né, tabagismo, você se previne muito. Tá? Atividade física regular e adaptada a seu perfil também é muito importante. Tá? Controle do peso nem se fala. Quanto mais peso você carrega, mais peso a sua coluna carrega. Tá? E, claro, evitar excessos. Tá? Se você não está pronto para uma determinada atividade, não faça. Porque a sua coluna pode não aguentar o peso que você vai colocar. Infelizmente, com relação à genética, o que nós herdamos dos nossos pais e avós, a gente pode fazer muito pouco. Mas a gente pode adaptar o nosso corpo a alguma limitação que a nossa genética provoque. E se tratando de atividade física, como a gente fala, né, que faz parte do processo de qualidade de vida, tem que fazer essa atividade com a ajuda de um profissional especializado. Isso. Hoje, o padrão ouro que a gente tem é de começar com um aquecimento. Então, você começa a sua atividade com a menor intensidade, aquecendo o seu corpo, trazendo oxigenação. Depois, você pode ir aumentando gradativamente essa intensidade. É muito importante que você preste atenção ou que tenha um profissional que possa olhar a sua postura durante o movimento, analisar se a carga daquele movimento ela é ideal para o seu biotipo, se você já tem força suficiente de fazer o movimento. Em relação à coluna, a gente tem hoje também muito como padrão a estabilidade segmentar. Você ter toda a estabilidade da casa de força, que é o que a gente usa muito no Pilates. A respiração, a contração dos abdominais, dos transversos, dos paravertebrais. Então, a gente tendo uma lombar estável, você consegue ter os membros estáveis, porque todo movimento
ele parte da sua coluna. Então, você tendo uma lombar estável, um abdominal forte, você consegue ter um movimento de perna, de braço acima da média. Ok, temos aqui outra imagem, né? Temos outra coluna cheia de problemas para a gente mostrar a você que está em casa, e os convidados vão nos explicar quais problemas, né? Porque tem um aqui que popularmente tem outro nome, que se chegar falando sobre esporão ósseo, muita gente vai dizer, o que é isso, doutor Jefferson? Ninguém sabe. Aí a gente tem a foto, uma figura de uma coluna normal e de uma coluna doente. Na coluna doente, você começa a ver as diferenças da normal. Você vai ver que o osso é irregular, que existe esse esporão ósseo, que as pessoas conhecem por bico de papagaio. Essa parte aqui tá? Baixou, né, doutor? Exato. Por isso que recebe esse nome, parece o bico do papagaio? Exato, porque no raio-x ele parece ser um bico realmente, como se fosse um bico de um pássaro. E aí, popularmente, a população começou a chamar de bico de papagaio. Tá? Esporão ósseo. Você vê também que os discos intervertebrais, comparando a normal, está menor, está irregular, possivelmente já, como que a gente chama de anquilose em alguns pontos. Você vê também que o forame, que não dá para ver direito, mas é o local por onde está saindo aquele fiozinho, que chama-se nervo, que na verdade é uma raiz. Esse forame, ele está menor, mais apertado, com isso ele machuca esse nervinho aí, essa raiz, tá? Então, a pessoa que tem uma coluna com esse quadro, com artrose, ela fatalmente, possivelmente vai ter dor ou pelo menos limitações de movimento bem severas. Aí vai ser um trabalho bem mais minucioso, né? Se for Bem mais para demorado. fisioterapia, mais demorado, mais cauteloso, né? São movimentos que serão realizados com menor impacto. Isso. Nesse caso aqui, a hidroginástica poderia ser uma opção de tratamento? Uma hidroterapia para começar, tirar a dor, toda aquela questão inflamatória. Né? Porque quando uma pessoa chega com artrose de coluna, ela provavelmente vai ter várias outras patologias associadas, né? Então, a gente tem que ir tratando os sintomas. O que é que ela está sentindo para que a musculatura consiga dar uma relaxada, para que ela tenha um amenizar a dor e tenha uma qualidade de vida, né? A gente pode fazer bastante coisa aí com cautela, com menos carga, e indo conhecendo aquele corpo aos poucos. A gente tem aqui, né, o exemplo do desgaste também da cartilagem, né, doutor? Essa Exato, parte do disco. aqui. O disco, ele tem uma cartilagem óssea própria, né, que é esse anelzinho cartilaginoso. Ele vai se desgastando com a própria idade, ele vai se subnutrindo, ele vai se infiltrando de tecidos, de líquidos e gordura. E, ao mesmo tempo, ele vai perdendo a altura do disco, até o ponto de um osso encostar no outro. Né? Quando o osso encosta no outro, quando uma vértebra encosta na outra, que isso pode acontecer ao longo da idade, ela não só perde movimento, porque o disco participa do movimento, mas ela também começa a ter um desgaste ósseo maior, porque não existe a proteção do disco, não existe esse amortecedor. Então, você começa a ter desgaste ósseo, você começa a ter dor mais intensa e limitação do movimento. Normalmente são pessoas que têm movimentos bem limitados. Nessa questão ainda, né, doutor, do disco, quando ele começa a sair, que causa essa inflamação, a hérnia de disco, quando se vai para a cirurgia, é para colocar de volta ou colocar mais uma substância gelatinosa, aplicar ali naquela região para voltar ao normal, ou não é assim? Não, cirurgicamente não, mas antes da cirurgia a gente tem vários tratamentos que nós podemos utilizar. Hoje se utiliza muito terapêuticas que nós chamamos percutâneas, desde as injeções epidurais com medicamentos, as injeções foraminais com medicamentos, nós temos também as injeções intradiscais, nós temos as terapias com radiofrequência e laser, e nós temos hoje, mais recentemente, as terapias regenerativas, que são novas terapias que estão surgindo na tentativa de se usar células orgânicas, justamente se tentando futuramente melhorar a qualidade daquele disco. Quando tudo isso não dá certo, a gente apela para o procedimento cirúrgico. E dos procedimentos cirúrgicos, nós temos não somente os procedimentos percutâneos, que podem ser feitos através de agulhas, mas também nós temos procedimentos a laser, procedimentos endoscópicos, até o procedimento cirúrgico tradicional e as cirurgias maiores de coluna. Então, é muita coisa para decidir o que fazer.
Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre problemas na coluna. E muita gente, quando tem dúvidas, utiliza a internet como fonte de pesquisa. Acessa a internet, procura algumas coisas, encontra algumas verdades, mas também tem muitos mitos na internet que podem atrapalhar você a buscar uma ajuda médica, um profissional mais especializado para um problema, que pode ser simples e se você mascarar esse problema por conta de um mito, pode trazer complicações futuras. Vamos mostrar aqui algumas afirmações comuns na internet e os convidados vão dizer se se trata de um mito ou de uma verdade. Olha só o que diz aqui a primeira tela. Praticar natação ajuda a corrigir a escoliose? É verdade ou é um mito? A gente responde já dizendo que é escoliose também. Mito ou verdade? Isso é mito. Na verdade, a escoliose é uma deformidade da coluna que pode variar em grau, de graus mais simples até graus bem severos. Ela é medida justamente em graus, tem que ser avaliado por um especialista em coluna. A natação, ela ajuda sim no controle dessa escoliose, no controle da dor, mas ela não vai esticar a escoliose, ela não vai devolver a coluna de volta para o lugar. A gente tem vários tratamentos para escoliose, justamente que variam de acordo com o grau, de acordo com o momento de crescimento da criança ou do adolescente, e cada caso tem que ser indicado o tratamento mais adequado. A escoliose seria mais ou menos, a coluna forma um S, doutor? Seria mais ou menos assim também? Exatamente. É um problema de saúde bastante complexo de ser tratado, porque envolve várias musculaturas. É um tratamento tridimensional que envolve muitos movimentos de torção. Então, a natação ela não tem como corrigir a escoliose. Ela pode dar um reforço na tua musculatura, mas a correção da escoliose ela precisa de tratamento. Ok, vamos à próxima afirmação. Temos outra tela. É verdade ou é mito que dormir em locais ou colchões duros faz bem para a coluna? É verdade ou é mito? Aqui é uma afirmação, está dizendo que faz sim bem para a coluna. É mito, é outro mito. Colchão duro, colchão que foi apelidado de ortopédico, não são adequados a nenhum tratamento de coluna, tá? Eles, inclusive, podem até piorar alguns tipos de doenças na coluna. Então, o melhor colchão é aquele adaptado a você, ao paciente, ao indivíduo, e não genéricos. E esse local duro, o chão da sala, bem geladinho ali com a cerâmica, dá um alívio momentâneo, mas não é indicado também? Olha, ao meu ponto de vista, não é o colchão ou o local que você deita que tem que ser corrigido. É o seu corpo. A sua corporeidade não está boa. Então, quando você tem um corpo saudável, você consegue deitar em qualquer lugar. E consegue manter uma postura correta em qualquer lugar que você esteja. Então, não é o colchão, não é o sofá, não é a cadeira. É a sua postura e o seu corpo que não estão bem. Próxima tela, temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade? Cruzar as pernas pode prejudicar a coluna. É verdade ou é mito? Na verdade, acho que a Mariana vai falar mais sobre isso. A coluna em si, nem tanto. Pode até trazer alguma mudança de postura, mas prejudica muito o quadril. O quadril, sim, por conta da torção do quadril que o movimento de cruzar das pernas provoca. Se for algo contínuo, prolongado durante muito tempo, pode trazer, sim, dor em quadril, dor na junção coluna-quadril e pode realmente até ser confundindo com doenças de coluna. Exatamente. Então, as mulheres, a gente tem uma cultura muito de cruzar as pernas. Dificilmente a gente consegue ficar sem estar com as pernas cruzadas. Então, o meu conselho que eu dou é alternar essa cruzada de perna. Uma hora cruzar outra para tentar equilibrar. Uma outra dica que eu dou é em relação aos homens com a carteira no bolso. Tem muito homem que senta com a carteira no bolso. Isso gera um desnível no seu quadril, que normalmente você fica com a carteira no mesmo bolso.
Então, é interessante, quando sentar, os homens tirar a carteira, tirar o celular, para tentar deixar o quadril equilibrado. Porque esse desnível pode trazer uma dorzinha ali, Isso, né? com certeza. Você desloca o seu eixo. Então, um lado vai ficar esticado e o outro vai ficar mais flexionado. Então, você vai gerar um desequilíbrio. Se for muito tempo na posição, no futuro a gente vai somando, aí tem uma bronquinha no futuro. E se a carteira for um pouquinho cheia, né, doutor? Com muito dinheiro ou muito papel, pior aí dá ainda. mais problema na coluna, né? Próximo ponto, temos aqui outra tela, é verdade ou é um mito? Para as mulheres que gostam de usar o salto alto, ele é prejudicial à coluna? Aqui está afirmando, dizendo que é prejudicial. É verdade ou é mito? É verdade. O salto alto, principalmente os saltos muito altos, eles fazem com que você adote uma outra postura que não seja a sua fisiológica. E faz com que, ao longo do tempo, claro que não é o uso esporádico, mas o uso continuado, prolongado, faz com que essas posturas inadequadas provoquem uma sobrecarga nas articulações, nos discos, nos ligamentos, levando à dor futura, né? Então, é verdade. O que acontece? O salto alto, ele desloca o nosso centro de gravidade. Então, a gente projeta o nosso corpo mais à frente. Com essa projeção mais à frente, a gente tem uma tendência a frear essa projeção com a contração da musculatura paravertebral. Então, você tem um encurtamento da musculatura paravertebral, um tensionamento da musculatura paravertebral. Tem mulheres que usam muito salto alto e, além de ter o deslocamento do centro de gravidade, elas também começam a ter um encurtamento de musculatura. Eu tenho amigas que não conseguem botar os pés no chão. Tenho pacientes que não conseguem botar o pé no chão, só conseguem andar na ponta do pé. De tão encurtado que a musculatura da batata da perna, mais conhecida, o gastrocnêmio, o sólio, ele ficou totalmente encurtado por esse uso excessivo de salto. Então, a gente tem que ter uma alternância nas alturas dos sapatos. Um dia uma sapatilha, um dia um sapato Anabela, um dia um sapato de salto, que sejam confortáveis, tá? Ótimas explicações. Vamos a um próximo ponto. É verdade ou é um mito? Cirurgia é a única saída para acabar com a hérnia de disco. Mito ou verdade? Não, isso é um mito. Um mito, inclusive, que a gente tenta, eu diria que da nova geração de profissionais tenta acabar. Na verdade, hoje a cirurgia de hérnia de disco é a última alternativa de tratamento na hérnia. Então, a gente tem hoje uma infinidade de tratamentos alternativos menos invasivos antes da cirurgia. E mesmo em relação à cirurgia, hoje nós temos cirurgias muito menos invasivas do que tínhamos 10 anos atrás. Então, a cirurgia hoje ela pode ser usada, deve ser usada quando necessária, e para isso é preciso que o profissional tenha capacidade de discernir o momento certo de indicar essa cirurgia. Mas ela é a última alternativa. Então, o paciente ele tem várias chances de sair ou de fugir de uma cirurgia com um tratamento adequado. Ok, vamos a outra tela. Próxima tela, é verdade ou é mito que o estresse pode causar dores nas costas? Mito ou verdade? Verdade. O estresse ele pode causar dores nas costas, dores de cabeça, dores no corpo, porque ele geralmente ele provoca não só uma carga maior, eu diria, de sensibilização, mas também ele aumenta as contraturas musculares, ele aumenta o estresse muscular, que a doutora Mariana já falou. Então, esses pacientes têm mais chance de ter dor, realmente. Se tiver muito estressado com essa dor nas costas, pode fazer a fisioterapia. O estresse e também fazer um alerta na questão da depressão. Muitos pacientes com depressão, eles trazem as dores para a musculatura. O corpo ele tem suas razões na hora de exprimir uma dor, expressar uma dor. E o paciente, muitas vezes depressivo, com o estresse muito alto, sendo pressionado, ele pode trazer para o seu corpo, digamos, ele não consegue verbalizar essa dor, e aí ela traz para o corpo. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, aí eu prefiro multidisciplinar. Alimentação, uma terapia e a fisioterapia em conjunto com os médicos também. Próxima tela, outra afirmação, é verdade ou é um mito?
Todos que sofrem de dor nas costas devem realizar uma ressonância magnética. É uma regra. É mito ou é verdade? Muito mito. Na verdade, é mito. O que acontece é, todos que têm dor nas costas têm que ser vistos por um médico? Tem, na minha opinião, principalmente se é uma dor recidivante, que vai e volta. Alguns casos vão ser enviados para realizar exames complementares, quando o médico levanta a suspeita de algo mais, e muitas vezes vários casos em que a dor é nitidamente muscular, provocada por contratura, o médico opta por não realizar exame complementar. O mais importante é que ele seja visto por um profissional que tenha essa capacidade de discernimento, tá? Para evitar excessos por um lado e faltas pelo outro. Quem vai definir a necessidade do exame é o médico. Então, dependendo da clínica que o paciente chegar, Dr. Jefferson, ele vai determinar qual exame vai ser melhor. Então, não é uma regra, é mito. Até porque esse tipo de exame não é muito barato, É bem complexo, né? Não é barato, onera. Tá certo que boa parte tem exame, mas tem planos de saúde. Mas onera os planos de saúde. No Sistema Único de Saúde, a espera é muito grande exatamente porque existe uma quantidade muito grande de solicitações desses exames. Então, tem que ser usado com racionalidade. Ok. Próxima tela, mito ou uma verdade? A reeducação postural global, que é o RPG, é um tipo de fisioterapia indicada para pessoas que sofrem de problemas na coluna, verdade ou mito? Verdade. Tratamento maravilhoso, o RPG. Eu, particularmente, também utilizo um método de cadeias musculares, que é o método Busquet. Tem também a osteopatia, que são métodos. Qual é a diferença do método RPG para uma fisioterapia convencional? É que o RPG, o método Busquet, a osteopatia, a gente consegue analisar o corpo do paciente como um todo, de fora para dentro e de dentro para fora. Então, a gente busca, nesses tratamentos, a causa do seu problema. Muitas vezes, a causa do problema está longe do local da dor. Então, a fisioterapia convencional, ela tem uma tendência a ir no local da dor. A fisioterapia holística, digamos assim, é uma fisioterapia que busca a causa do problema. E através da causa do problema, a gente consegue distensionar o corpo e aí melhorar as dores. Próxima informação, será que é verdade ou é um mito? Estalar o pescoço com o movimento da cabeça faz mal à coluna, será que é verdade? Aquela mania que muita gente tem, né, de puxar assim o pescoço para estalar, faz mal à coluna, não faz? Aqui diz que faz mal. Na verdade, o alongamento em si não, mas o exagero, assim como qualquer outra parte do corpo, quando você exagera muito, você pode ter problemas. O estalar, na verdade, é uma tração da articulação. Essa tração, se for leve, não há nenhum problema, mas se for mais severa, ela pode, inclusive, provocar subluxações, dependendo do tanto que essa pessoa esticou a cabeça. Mas, de uma maneira geral, não provoca tantas alterações, não. Isso. Você tem uma tendência a estalar e ter aquele alívio, né? Tem gente que já tem essa mania, virou um hábito. Só tem um alívio se conseguir estalar. É uma questão um pouco complexa. Nada prova que vai prejudicar, como nada prova que vai aliviar. Então, tudo é à medida que se faz esse estalar. Próxima afirmação, outra tela, será que é verdade ou é um mito? O sobrepeso é um dos principais causadores de dor na coluna. Mito ou verdade? Isso é uma verdade bem verdadeira, viu? O sobrepeso é, sem dúvida, ou obesidade, um dos grandes males hoje da nossa sociedade e causador não somente de dores na coluna, mas de dores em várias articulações, de dores no joelho, no quadril, nos pés. Então, assim, quando a gente trata dor de coluna e o paciente tem sobrepeso ou é obeso, não há como você fugir do fato de que sem o tratamento, sem o controle da obesidade, esse paciente também não vai obter um controle da dor. Então, hoje uma patologia que vem associada a vários quadros dolorosos. O que é que acontece? O sobrepeso, ele gera várias limitações. Então, dificilmente uma pessoa com sobrepeso pratica atividade física. Dificilmente uma pessoa com sobrepeso se alimenta bem.
dificilmente uma pessoa com sobrepeso tem uma qualidade de vida. Então, esses fatores juntos implicam em dores na coluna. Não significa que uma pessoa magra não tenha dor de coluna. Ela pode ter, sim, dor de coluna. Eu não acredito que o peso ele é um causador da dor na coluna. Mas a falta de movimento que essas pessoas elas adquirem ao seu longo da sua vida é que vão causando as contraturas, os encurtamentos e, consequentemente, as dores. Próxima tela, mito ou verdade? Olha só o que diz a próxima afirmação. A automedicação pode dificultar tratamento contra dor nas costas. A gente falou lá no começo do programa sobre os perigos da automedicação e a gente reforça agora. É verdade ou mito? A automedicação pode dificultar o tratamento contra dor nas costas? Pode, principalmente se você pensa na dor nas costas como dor crônica. O tratamento, a automedicação, se você utiliza medicações não adequadas à sua doença, você pode mascarar uma doença maior, você pode sensibilizar-se à medicação e ela ser perdida como alternativa terapêutica. E, ao mesmo tempo, você pode trazer malefícios colaterais dessa medicação. Principalmente porque uma das medicações mais utilizadas pela população são os anti-inflamatórios, que é de fácil acesso, não precisa de receita, você consegue fácil em qualquer farmácia. E os anti-inflamatórios usados cronicamente, eles têm efeitos colaterais muito danosos ao corpo. Não só efeitos no sistema digestivo, mas também efeitos no sistema renal. Então, algumas vezes os pacientes já chegam com problemas além da dor nas costas, provocado pela medicação. Ok. Temos outra tela, vamos conferir se é mito ou verdade. Os fumantes têm mais dores nas costas do que os não fumantes. Verdade? Os fumantes têm mais dores nas costas? Veja, eu não tenho dado estatístico para confirmar se é mito ou verdade. O que nós observamos na nossa clínica diária é que os pacientes que têm doenças degenerativas da coluna mais acentuadas, normalmente são fumantes. Tá? Existem casos de não fumantes, mas a grande maioria são fumantes. A gente associa muito o cigarro, o tabagismo, às lesões justamente da cartilagem articular. Então, as lesões de cartilagem articular, nesses indivíduos, pode levar a artroses mais acentuadas, a lesões e a dores mais acentuadas. Mas, do ponto de vista estatístico, eu não tenho como afirmar ou dizer se é mito ou verdade. E a gente pode voltar naquela questão da obesidade. Talvez uma pessoa fumante não tenha um padrão de vida compatível com exercício, alimentação, e aí você associa tudo isso ao fumo, aí realmente vai causar mais dor. Ok, ótimas explicações. Próximo ponto, temos aqui outra tela e diz o seguinte, que o repouso prolongado pode aumentar as dores na coluna. Verdade. Será que é verdade ou é mito? É verdade. É verdade. Tanto que eu falei, inclusive, que um dos tratamentos que hoje não é tão mais, eu diria, recomendado, é o repouso absoluto. Né? É você praticamente imobilizar a pessoa, o indivíduo, durante longos períodos, porque aquilo tende a aumentar a dor posteriormente. Além da atrofia muscular que o repouso prolongado provoca, ele ainda tem mais dificuldade de participar do movimento posteriormente. Fora que, em várias situações, por exemplo, de doenças articulares da coluna, como nas artroses e nas artrites facetárias, você, se permanece muito tempo parado, você vai ter mais dor quando você inicia o movimento. Então, a falta de movimento, principalmente essa falta de movimento absoluto, ou seja, parar por completo, ela não é saudável para a coluna. Porque você perde massa muscular. A gordura, ela acaba infiltrando no músculo e você perde força muscular, potência muscular. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, porque agora tem uma excelente notícia para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia, principalmente você que mora na cidade do Paulista e região. É que a Lady Eva Moda Evangélica chegou no município do Paulista e está com muitas novidades. Você precisa conhecer a 4ª loja Lady Eva em Pernambuco. Ela fica na Rua Braz Marques de Pinho Seabra, número 702. É a antiga Rua das Mangueiras. Fica bem no centro
da cidade do Paulista. Na Lady Eva você encontra a maior variedade de roupas para a mulher que gosta de se vestir bem. Tem também lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa. A Lady Eva sabe muito bem como você se veste, então você pode ir agora mesmo conhecer o melhor atendimento do Brasil, que fica na Lady Eva Moda Evangélica. Lady Eva tem roupas para você que gosta de se vestir bem, para você que tem bom gosto. Ela sabe como você se veste. Então, você quer outras informações sobre essa novidade, Lady Eva, no município do Paulista, você pode ligar agora mesmo no 3371-4948, 3371-4948. Lady Eva Moda Evangélica. E com esse recado, vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E mesmo em atividades rotineiras, há pessoas que passam mais de 8 horas por dia de olho no aparelho celular. Se você é uma delas, preste muita atenção, porque especialistas apontam que a prática pode gerar um problema chamado de pescoço de texto, na tradução livre, que é o text neck. Então, em tradução livre, seria o pescoço de texto, que alguns especialistas classificam assim. E, na hora de olhar para a tela ou digitar, a pessoa faz o quê? Abaixa a cabeça para manusear o aparelho. E isso tensiona os músculos dos ombros e também dos braços, diminuindo também o oxigênio. O resultado é uma dor constante na coluna cervical, na cabeça e também nos músculos. Nesse bloco aqui do programa a gente vai falar sobre esse pescoço de texto, né? Sobre essa prática que as pessoas estão cada vez mais antenadas nas redes sociais, estão cada vez mais dependentes da tecnologia e pegam os seus aparelhos e ficam nessa posição. Isso aqui a longo prazo ou a curto prazo, a gente já pode ter uma consequência desse comportamento, dessa má postura. Pode ser tanto a curto quanto a longo prazo. A curto prazo, a dor ela é mais frequente, principalmente naqueles indivíduos que já têm alguma coisa, já têm algum tipo de patologia da coluna cervical. Nesses indivíduos eles vão ter mais dor, porque a musculatura fica tensionada o tempo inteiro, você fica na postura inadequada e dependendo do tempo de uso do celular ou do tablet, você pode ter dores crônicas. A preocupação que existe dos especialistas é com as próximas gerações, porque hoje, tanto as crianças quanto os adolescentes que ainda não têm um esqueleto completamente formado ou estão em desenvolvimento, eles estão também tendo abuso de celular, abuso de tablet e futuramente, além de dor, a gente pode estar diante de indivíduos que tenham deformidade da coluna cervical associada ao uso desses aparelhos. Então, é algo para se pensar e algo para se começar a pensar em soluções. Não, senão a gente vai só tratar consequências. O comum é ficar nessa posição, mas o ideal seria qual posição? É colocar o dispositivo assim mais à frente do rosto? Será que a gente consegue ficar muito tempo assim? Mas assim também pode estar errado, porque vai estar por muito tempo segurando. Tem alguma posição ideal para se utilizar? Ou é dividir o tempo do uso desse dispositivo? O ideal seria ter um apoiador, né? Que nem a gente antigamente se preocupava muito com o computador. Tem uma posição que você fique com o olhar centrado. Então, de repente, um apoiador, pessoas que precisam trabalhar com o celular, que precisam trabalhar com o tablet. Hoje a gente tem, por exemplo, dispositivos que têm um teclado que você pode associar. Então, você pode teclar como se fosse um computador e continuar usando o seu celular. Mas o ideal também é você racionalizar bem o tempo. Você intercalar, levantar, fazer um alongamento, não ficar muito tempo na mesma posição, porque quando você olha para baixo, a força da gravidade ela vem sobre a sua cabeça e é como se você estivesse levando muito mais peso do que o peso da sua cabeça. Nas pesquisas que a gente faz, diz que a cabeça em média tem 5 quilos. Quando a gente faz esse movimento, dá uma sobrecarga de cerca de 27 quilos. Muito quilo, por aí. Né? A verdade é que quando você joga seu corpo para frente, a tendência é que a gravidade puxe ele mais para frente ainda. Então você acaba fazendo uma força em contrário para segurar o pescoço e a cabeça,
ao mesmo tempo que você mantém ele numa postura que não é natural, porque você está olhando para baixo, para a tela do celular ou do tablet. O ideal realmente, como a Mariana falou, é a racionalização. É dificílimo você bloquear o uso, é dificílimo você encontrar uma posição ideal, porque as pessoas estão tentando, mas as posições ideais da tela à frente dos olhos não é ideal para os braços, não é ideal para os ombros, então acaba que você não vai ter posição ideal, que você tem que ter uma racionalização. É o uso limitado e não durante horas e horas a fio, é você utilizá-lo pelo o mínimo necessário, ou seja, apenas o tempo necessário para você executar aquela tarefa, não usá-lo, diria, como tela de cinema, não usá-lo para ver filmes, para ver programas inteiros, mas apenas para curtos intervalos, tentar utilizar outros meios para assistir seus filmes, para assistir seus programas e racionalizar, não permanecer muitas horas no celular. Você pode, inclusive, ter uns aplicativos que você pode contabilizar o tempo que você permaneceu à frente do celular. Tentar estabelecer um limite máximo de horas por dia e ensinar novas gerações, os filhos, os netos, a utilizar esse celular de maneira mais racional. E se for utilizar o computador também, né, o notebook, tem uma postura certa também a se sentar, tem um campo de visão que você deve adotar. Você não vai ter tentar problema, deixar né? o pescoço na posição neutra. Nem muito acima, nem muito abaixo. Neutro, centrado para a sua visão. O ideal é que os seus ombros estejam apoiados nas cadeiras e que você tenha uma altura correta, de 90 graus de joelho, 90 graus de quadril e coluna reta. Ergonometria que vocês Isso, utilizam, ergonomia, exatamente. Ergonomia para ter uma noção assim da postura. É o estudo da melhor maneira, a ergonomia é um estudo da melhor maneira de estar no trabalho, nas atividades domésticas, tudo isso a gente estuda. Na verdade, hoje, o computador em si, o computador tradicional, ele geralmente mantém você numa postura mais adequada. Mas hoje em dia, do ponto de vista prático, poucas pessoas têm o computador tradicional. A maioria tem notebooks ou tablets. Então, o notebook, por ser tela, teclado associado, ele sempre fica mais baixo do que uma tela comum. Então, você tem que associar a um apoiador que levante a tela, que deixe a tela mais rente aos seus olhos, ou então utilizar um teclado, que hoje tem no mercado, vários teclados que são Bluetooth, que você associa ao tablet ou ao notebook para trabalhar mais à distância, mais adequado. Tá? Isso principalmente para aqueles que trabalham com o aparelho, não é para aquele uso ocasional, mas para aqueles que ficam horas e horas à frente do aparelho. É interessante buscar uma posição confortável, ergonômica, que não lhe deixe cansado e não lhe provoque prejuízos. O que me preocupou, né, Dr. Jefferson também falou, como sinal de alerta, essa geração de agora não, mas as próximas gerações podem desenvolver esse problema postural, né? E falou-se de uma deformação postural. Exato. Seria por conta dessa inclinação do pescoço. Exato. Vai travar, doutor? O pescoço vai ficar travado assim? Não, não vai travar. Ou a mania de ficar utilizando dessa forma vai pesar um pouco mais e em alguns momentos a pessoa vai se pegar sem estar utilizando o equipamento e com a cabeça mais baixa? Seria mais ou menos assim? Mais ou menos. Você vai adquirir posturas viciosas, tá? Da mesma forma que a gente tem posturas viciosas na maneira de sentar, na maneira de andar, você pode ter posturas viciosas cervicais baseado no tempo que você permanece utilizando o aparelho. Então, como eu disse, a geração que o esqueleto ainda não está totalmente formada, que os ligamentos ainda são maleáveis, que a coluna ainda é muito móvel, essa geração pode colocar seu esqueleto numa posição viciosa. E depois nós teremos um trabalho mais à frente para tentar colocar esse esqueleto de volta no lugar. Então, é importante que esse trabalho seja feito de prevenção nas escolas, nos locais onde esses jovens frequentam, para que eles se alertem para o tempo de uso desses aparelhos. Além dessa inclinação, né, persistente, também pode potencializar a formação de corcundas, por exemplo? Com certeza, né? Como o Dr. Jefferson falou, é um corpo que ainda não está amadurecido, ligamentos em desenvolvimento, musculatura em desenvolvimento. Então, você leva o corpo a entender que aquela musculatura, que aquela postura é uma postura adequada. E aí, na hora de corrigir, vai dar mais trabalho. Dá também formigamento e dormência ali nos membros superiores? Pode dar. A coluna cervical,
assim como a lombar, ela tem irradiação para membros inferiores. Quando nós temos problemas na coluna cervical, a irradiação desses problemas, das dores principalmente, é para os membros superiores, para os braços. Você pode ter desde dor, pode ter dormências e pode ter déficit motores, dependendo do grau de comprometimento da coluna cervical. Você tem tendinite nessa região também da cervical ou não é comum? Pode ter. Pode ter. Pode falar. Pode ter, mas não é o mais comum. As tendinites mais comuns, elas são de ombro, de punho, né, o túnel do carpo. São as tendinites e tendinoses mais comuns. Você pode ter, todo tendão, ele pode ter uma tendinite. Mas o mais comum vai ser a parte de ombro, né? Supraespinhal, aquela tendinite que é bem comum ao abrir, ao levantar, justamente por manter a posição, segurando o celular muito tempo. Uma outra coisa é a síndrome de De-Quervain, que a gente fala, que é o movimento do polegar, mexendo muito no celular. Então, começa a ter uma dor nessa região. Pode existir cistos sinoviais, pode existir edema nessa região. Tudo isso ocasionado pelo uso excessivo do celular. Além, né, daquela dica que muito valiosa que a gente passou, né, ter um uso moderado, dar um intervalo entre uma atividade e outra, alongar também o pescoço. Poderia ser, né, nesse intervalo que você parou ali a atividade, puxar para um lado, para o outro, para frente, para trás. Isso pode ajudar também? É uma dica válida ou não? É uma dica válida. É melhor do que não fazer nada. É válida, mas não resolve o problema. Não resolve. Se você quiser ajudar mais ainda, eu diria que se você, principalmente aqueles que trabalhar bem a musculatura cervical, ou através de atividade física específica, que nem sempre é possível no dia a dia, ou através da fisioterapia. Mas se você já tem algum grau de dor muscular, de dor cervical, se você já sente que tem alguma dificuldade, a musculatura cervical ela tem que ser bem trabalhada. Isso não é fácil, porque em qualquer grupo muscular, qualquer coisa que você vai fazer em termos de atividade física, poucas são as atividades físicas que trabalham a musculatura cervical, muito poucas. No caso de imobilizar, né, determinadas partes do corpo, vocês falaram que não é o indicado. Da cervical, pode-se ter uma exceção? Porque geralmente as pessoas quando se queixam de problema na cervical, a gente vê ainda aquele colete, né, o colete cervical para tentar imobilizar e aliviar aquele problema. Se aplica também na cervical? Se aplica. Na verdade é o seguinte, você precisa, mais uma vez, você precisa discernir qual é a causa da dor cervical. Algumas causas de dores cervicais você pode trabalhar com o colar, mas nunca como um colar definitivo, nunca como um colar prolongado. Sempre você tem que pensar no colar como um adjuvante no seu tratamento. Se por um motivo ou outro a dor for muito intensa, o indivíduo está muito traumatizado com a dor, o colar pode ajudar dentro de um programa de tratamento medicamentoso fisioterápico, mas não deve ser usado como tratamento absoluto e sozinho. Tá? Como tudo, o movimento também é importante ser preservado. Tem gente, né, que leva o colar cervical para casa, fica com esse colar cervical, mesma coisa que fazem com antibióticos e medicações, guardam em casa. E quando se tem uma dor ali, vai e coloca de novo aquele colar cervical. É muito comum isso acontecer. E muito perigoso muito também. Perigoso, né? A gente precisa de uma reeducação, sabe? De movimento. A gente está cada vez com os movimentos mais acontecendo em bloco. Então, você não tem mobilidade corporal, você não tem mobilidade entre os segmentos corporais. Então, é importante buscar uma atividade que traga para você vida e mobilidade corporal. É importante também a gente deixar bem claro para quem está em casa e pode ter uma dúvida, nunca tinha ouvido falar que um neurocirurgião poderia, né, ter especialidade ali em problemas na coluna e trabalha nessa área. Vamos explicar, Dr. Jefferson. A gente apresentou o Dr. Jefferson como neurologista, neurocirurgião e especialista em cirurgia de coluna. O que é que faz um neurocirurgião? Na verdade, todo neurocirurgião ele tem treinamento durante a sua residência médica em cirurgia de coluna e dor. Alguns se dedicam mais a isso do que outros, porque como a especialidade ela é muito ampla, acaba que você, depois que faz o seu treinamento geral, você pode fazer treinamentos mais especializados ou então se dedicar mais a uma determinada área. A gente, além da neurocirurgia, a gente tem outras especialidades que também trabalham com essa área. A ortopedia também
não todos os ortopedistas, mas os ortopedistas que fazem treinamento especializado em coluna, anestesistas também que fazem treinamento especializados em dor. Então, essas três especialidades estão aptas a ter uma visão geral. Além disso, quase sempre a gente também trabalha com auxílio de reumatologistas, que também tem uma visão mais global das doenças articulares e ósseas, e associado a outros profissionais, como nutricionistas, fisioterapeutas, fisiatras, que infelizmente nós temos muito poucos aqui na região Nordeste, que também trabalham com esse tipo de patologia. Tá? Então, de uma maneira geral, o neurocirurgião ele é apto a tratar, mas é claro que tem aqueles que estão, diria, mais antenados ou estão mais ligados ao que está acontecendo na área de coluna, porque é uma área bem específica, é uma área que avança muito e uma área que precisa realmente você estar atualizado sobre ela. Para entender a função da fisioterapeuta no tratamento da coluna é mais fácil, né, Mariana? Você nota isso no dia a dia do consultório e a gente apresentou, né, a Mariana também como pós-graduada em traumato-ortopedia. Também aplicado a traumato-ortopedia no tratamento da coluna? Isso. O trauma, ele é uma fratura, né? E a ortopedia, ela é uma tendinite, ela é uma lombalgia. Então, assim, uma das técnicas que eu aplico muito no meu tratamento é o método Busquet, porque ele integra o corpo. Então, a fisioterapia, ela hoje vem sendo muito procurada, porque a gente tem mostrado bastante resultado, bastante pesquisa, a gente está sempre se atualizando e trazendo o que tem de melhor para o tratamento. A gente usa vários recursos, manuais, eletrotermofototerapêuticos, né? A gente tem as ventosas, a gente tem o pilates. Então, a fisioterapia ela pode lançar mão de vários recursos para trazer melhora da qualidade de vida do indivíduo. O indivíduo, quando não sabe ali de fato o que é que tem, às vezes eles utilizam de recursos, de pomadas que prometem um alívio momentâneo ali daquela dor nas costas. Tem algum efeito aquilo mesmo ou é mais o psicológico da pessoa que aplicou e acredita que teve uma melhora? Não, dependendo da causa da dor tem efeito sim, porque várias dessas pomadas que são vendidas nas farmácias, elas têm anti-inflamatórios, elas têm anti-inflamatórios naturais, têm anti-inflamatórios alopáticos, e elas ajudam realmente no controle da dor, tá? Elas também têm resfriamento, aquele resfriamento à base de gel e de menta, né? Que muitas vezes tem. Então, isso ajuda no controle, no alívio da dor. Mas como eu disse, é importante saber a causa dessa dor, porque você pode naturalmente utilizar desses artifícios, mas isso não vai resolver o seu problema, isso vai aliviar o problema só. Tem algumas dessas pomadas que vocês utilizam também nas terapias? A gente como fisioterapeuta não pode utilizar nenhum medicamento, eu não utilizo nenhuma pomada. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, agradecer a você que está em casa pela participação e interação aqui. Mesmo no feriado, você aprendeu um pouco mais aqui no programa Assunto do Dia. A gente sempre agradece o seu carinho e também sua audiência. Chegamos agora na reta final do nosso programa. Antes de encerrar, a gente quer deixar um recado, né? 7 de setembro é a independência do Brasil, comemorada, né, a independência, mas também a gente comemora o aniversário do nosso diretor de imagem, o Gustavo. Em nome de toda a equipe, a gente deseja um feliz aniversário, muitos anos de vida e felicidades para você, querido companheiro Gustavo, que trabalha na direção de imagens aqui do programa Assunto do Dia. E agora a gente abre o espaço para as considerações finais com os convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui e aprendermos mais, né, sobre o tema problemas na coluna. Mariana Mocoque, ela que é fisioterapeuta e pós-graduada em traumato-ortopedia. Muito obrigado. Considerações finais agora, você pode ficar à vontade. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer esclarecer um pouco das dúvidas. Eu tenho um consultório em Boa Viagem e em Paulista. Então, se você tem alguma dor, se você tem algum problema de saúde, pode me procurar que vai ser um prazer te ajudar. Meu contato é o 988441496. Mais uma vez, muito obrigado, Mariana. Também queria agradecer ao Dr. Jefferson Souza, neurologista, neurocirurgião e especialista em cirurgia de coluna. Obrigado, doutor. Considerações finais, fique à vontade.
Obrigado mais uma vez pelo convite. Também fico muito feliz de estar aqui tirando dúvidas, esclarecendo a população e principalmente deixando a mensagem de que em caso de dor persistente, em caso de dor que não passa, procure o profissional de saúde, procure o médico, porque a dor não é natural, não é normal. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um ótimo fim de semana, um excelente dia e até segunda, se Deus quiser. Até lá!